gente, tudo bem? Começando mais um vídeo aqui no canal. Hoje vai ser um story vlog, mas eu já comecei a gravar agora. Eu ainda tô aqui na escola, tô na sala, os alunos já saíram. Eu vou só lançar 2 motos aqui e vou pra casa. E vou gravar um pouco do dia pra vocês hoje. Eu preciso estudar, preciso fazer a pol, então vou mostrar pra vocês como que vai ser. 2 horas da tarde, tô pronta pra poder ir pra academia. Eu almocei, né? Dei um jeitinho aqui em casa, passei uma vassoura, passei aspirador, tirei o lixo e agora eu vou malhar. Vou passar no mercado pra comprar umas coisinhas, correr pra casa pra eu conseguir estudar hoje ainda. Eu tenho um monte de prova pra corrigir. Ai, gente, que correria. 5h33 da tarde. A última coisa que eu gravei foi que eu tava saindo pra academia, né? E eu fui, treinei, fui no mercado comprar umas coisinhas, comprar sabão em pó. E cheguei em casa, tomei banho, lavei meu cabelo, já arrumei meu cabelo, que amanhã eu saio bem cedo pra trabalhar. E agora, gente, eu vou começar a estudar. O meu plano era ter começado a estudar às 5, né? Mas não deu. Eu só vou estudar até às 7h30, porque eu tenho muita prova pra corrigir. Mas enfim, peguei aqui o meu caderno. Hoje, ó, eu fiz o meu planejamento da semana no domingo. Hoje eu vou ler o capítulo 5 do livro de Neurociência Educacional. E vou ver se eu consigo fazer mais alguma coisa também. Ontem, gente, Peraí. Não me lembro se eu li o capítulo 4, capítulo 3... Li sim, capítulo 4. Beleza. Essa matéria, essa disciplina de neurociência educacional, ela tem sido bem interessante. A última aula, que foi a aula 5, falou sobre tecnologia na educação, né? Como que nós podemos, aí, as diferentes formas que nós podemos inserir a tecnologia na educação. Eu achei interessante porque ele parte do princípio que o livro didático em si já é um aparato tecnológico, né? Ele já é uma tecnologia. Mas enfim, ontem foi segunda-feira, eu estudei um pouco. E ontem, gente, eu peguei para estudar a disciplina de neurociência da percepção e da atenção. O que está acontecendo? Eu não tô entendendo nada dessa matéria. Não entendo nada do que a professora fala. E assim, não é que a professora seja ruim. A impressão que eu tenho é que ela não domina muito esse assunto, sabe? Porque eu já fiz outras disciplinas com ela que foram maravilhosas. E aí, essa disciplina eu tô tendo bastante dificuldade. E aí, ontem, eu li um capítulo desse livro aqui, que eu já mostrei pra vocês mais de uma vez. Eu li esse capítulo aqui, ó, que é o 21. Cérebro em repouso, atenção e consciência. Eu li ele e também reli os textos da aula, né, os PDFs. E, enfim, comecei a entender um pouco ali do que se trata. Essa disciplina de neurociência da percepção e da atenção não tem material didático. Então, o que eu tenho? As aulas, o PDF, 3 artigos, que inclusive eu coloquei no meu planejamento aqui, que eu vou fazer anotações desses artigos. E é isso, né? É o que eu vou usar para poder fazer prova. Então, ontem, deixa eu mostrar a capa do livro para vocês. Se alguém quiser esse livro, gente, eu só tenho ele em PDF. Infelizmente, ele é um livro muito caro, ele tá custando aí, acho que numa faixa de uns R$1.000. Eu tenho ele em PDF. Se alguém quiser, é só me falar que eu dou um jeitinho de disponibilizar. Esse livro aqui, ó, Neurociências, Desvendando o Sistema Nervoso. Tô usando muito ele na faculdade de psicopedagogia. Eu usei ele quando eu estudei neurociência das emoções, neuropsicopedagogia. Tô sempre pegando alguma coisa aqui pra ler. Então é isso. Tô passando aí por esse momento que eu não tô entendendo nada do que a professora fala e o jeito é correr atrás, gente. É buscar outras fontes pra poder estudar, né?
mandar a pergunta para ela, se for o caso. Eu tô buscando aqui pelas minhas vias. Inclusive, eu vou até procurar um vídeo, vou ver se tem algum vídeo sobre esse assunto para eu poder assistir. Acabei de abrir a plataforma aqui da faculdade e eu vi que eles já liberaram para mim as próximas disciplinas, que vão ser epistemologia genética. Deixa eu ver. Isso mesmo, epistemologia genética e instrumentos para o diagnóstico psicopedagógico institucional. Próximo módulo começa dia 7 de abril. É isso. Não, ainda nem terminei esse, né? Deixa eu abrir aqui para poder ler o capítulo 5. Essa disciplina, Neurociência Educacional, tem livro didático. E aí, gente, como que eu estudo? Eu assisto a aula. Então, por exemplo, essa aula 5, eu assisti quinta-feira da semana passada. Eu assisto a aula, faço as minhas anotações aqui no caderno. E aí, depois, às vezes eu tento fazer na mesma semana, né? Mas semana passada eu não consegui. Então, um dia eu assisto a aula, no outro dia eu leio o capítulo do livro, e aí, no dia que eu for assistir a aula 6, por exemplo, eu leio o PDF da aula 5, que aí eu faço uma revisão rapidinha, né? É assim que eu tenho estudado. Assisto a aula num dia, leio o capítulo do livro no outro e leio o PDF antes de assistir a próxima aula, que aí eu faço uma revisão. Deixa eu parar de enrolar, que já são 5h43. Bora ler. Terminei de estudar agora. Coloquei o microfone aqui porque começou o culto aqui perto da minha casa. E aí, se eu não colocar o microfone, vai ficar muito barulho aí. E tem música, né? Senão pega direitos autorais. Mas enfim, acabei de ler. Agora são 7h10. Eu tô com o neném aqui no meu colo, ó. O Liam ama esse roupão. Ele e a Marvin. Eles amam. Ele tá aqui no meu colo, ó, tem um tempão. E aí, gente, eu tô morrendo de fome. Eu vou fazer
um sanduíche ali para eu poder comer. Inclusive, foi isso que eu fui comprar no mercado. Mas antes disso, eu vou fazer uma pesquisa aqui para ver se tem algum vídeo sobre a disciplina de neurociência da atenção e da percepção e da atenção. Vou ver se tem alguma coisa aqui que eu consiga usar para estudar também. O meu mouse estragou, tive que colocar o mouse com fio. Neurociência da percepção. Oi, gente, voltei. Última vez que eu gravei aqui para o Study Vlog, acho que foi na terça-feira, porque foi o último dia que eu consegui estudar essa semana. Eu não consegui estudar na quarta, nem na quinta e nem na sexta. Hoje já é sábado, agora são 9h45 da manhã e eu já fui correr, já tomei café, arrumei cabelo, fiz aqui minha lista de tarefas e agora eu vou assistir uma aula de neurociência da percepção e da atenção. Faltam 2 aulas para eu assistir dessa disciplina e falta eu ler um capítulo de neurociência educacional. Hoje é dia 29, eu tenho até o dia 31 para fazer a segunda pol dessas 2 disciplinas. Então, vamos lá. Eu acho que a última coisa que eu gravei para vocês foi que eu estava assistindo um vídeo sobre neurociência da atenção, né? E eu consegui entender, gente, consegui entender. Hoje a aula ela vai ser bem interessante, ela vai ser sobre TDAH, discussão crítica a respeito da validade do diagnóstico de TDAH. E a aula 6, que é a última dessa disciplina, é tratamento e manejo do TDAH. Então, vamos falar aí de um assunto super importante para quem é professor, né? Eu tenho vários alunos com laudo de TDA e TDAH, né? Que não é a mesma coisa. Então, eu acho que vai ser uma aula bem importante para eu entender do que se trata e como lidar, né, com essas situações para que esses alunos tenham um melhor aproveitamento nos estudos. Então, vamos lá, já peguei aqui, ó, um café. Esse final de semana ele vai ter que render, gente. Eu tô com uma demanda muito grande no trabalho e aí o estudo acabou ficando de lado, né? É o que eu sempre falo. A gente não dá conta de tudo o tempo todo, né? A gente vai equilibrando ali do jeito que dá. Essa semana, infelizmente, o estudo acabou sendo prejudicado porque eu estava com muitas demandas mesmo da escola, ainda tô com uma lista enorme de coisa aqui para fazer, mas eu preciso terminar essas aulas para poder fazer prova. Então, a prioridade, a primeira coisa que eu vou fazer hoje das minhas tarefas é assistir aula. Bora lá, já peguei aqui, ó, meu negocinho de caneta. Eu tive que guardar as minhas canetas na gaveta do armário ali. E aí um ponto negativo é que eu não tô lembrando de usar. Mas hoje eu lembrei. Então vou anotar aqui. Deixa eu ver se é aula 5 mesmo, né, gente? Que eu já tô perdida. Aula 5. A última que eu assisti foi sobre os modelos teóricos da atenção. Então vamos lá. Aula 5. Terminei de assistir a aula agora. Agora são 11h18. E a aula foi legal, mas eu confesso que eu já estava meio sem paciência. Porque a professora estava só lendo os slides. E aí, gente, para ler os slides eu leio, né? Mas enfim, a aula foi bem interessante. Ela estava falando sobre TDAH, falando sobre os fatores genéticos, fatores ambientais, os fatores neurobiológicos. Então foi uma aula bem esclarecedora, assim.
e dá para perceber que o TDAH ele é multifatorial, né? O TDAH ele tem uma tríade de sintomas, que é a desatenção, a hiperatividade e a impulsividade. E aí, os critérios, né, para a gente decidir se é TDAH ou não, eles envolvem 18 sintomas dentre esses três aí, dentro desses três que eu falei para vocês, né? É bem interessante, gente. Existem fatores ambientais, como adversidades psicossociais, classe baixa, classe social baixa, psicopatologias dos pais. Então, assim, achei bem interessante mesmo. Tem alguns fatores neurobiológicos também. Então, por exemplo, pessoas com TDAH, elas têm uma densidade menor de massa cinzenta, né? Achei muito interessante mesmo. Só tem um ponto da aula aqui que eu vou precisar estudar depois, que não ficou muito claro para mim, que é sobre se o TDAH, se ele pode ser classificado como uma doença do neurodesenvolvimento. Eu vou ter que voltar nesse ponto aqui, porque não ficou claro para mim se pode ou não, né? Então é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Realmente eu estou um pouco em falta com o study vlog aqui, mas é realmente porque eu não estou tendo tempo para estudar da forma que eu gostaria. Os meus estudos eles estão sendo bem rápidos, assim, bem objetivos, e aí fica, sei lá, eu fico meio sem jeito de gravar porque eu acho que não vai ser um vídeo interessante. Mas o resumo do vídeo de hoje estou fazendo essa disciplina que estava aí complicada para mim, porque eu não estava entendendo muito bem o conteúdo, e aí juntou aí com essa falta de tempo para estudar, mas deu certo. Segunda-feira, como eu falei com vocês, eu tenho que fazer a APOL 2. Amanhã eu vou tentar assistir a última aula dessa disciplina e vou fazer anotações sobre os artigos que eu já li. E para a disciplina de neurociência educacional só falta ler um capítulo do livro, mas eu vou fazer a pol sem ler esse capítulo. Não sei se na segunda-feira eu vou dar conta de ler e fazer. Mas é isso, gente. Vou encerrar o vídeo agora, vou almoçar e vou corrigir prova, porque ainda não acabou. Tem 2 semanas aí, gente, que eu tô praticamente por conta de corrigir prova. E vou tentar descansar um pouquinho também. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito. Deixe o seu like, deixe um comentário. Bons estudos e até o próximo vídeo. Bye, bye!